Luke, fala sobre a polêmica que criaram sobre você no Flow. Então, olha quem voltou. Olha só, a gente vai fingir que nada aconteceu, vai fingir que eu não fiquei esse tempão sem postar vídeo, eu só estou enferrujado, eu não sei mais fazer isso, eu só sei fazer música agora. Então a gente vai fazer como os velhos tempos. Vocês mandaram perguntas pra mim nas redes sociais, @dsluke, e agora eu vou pegar as que eu achei mais interessantes, acho que foram mais repetidas, e vou responder rapidinho. Vambora. Você não acha que cuspiu no prato que comeu? Você abandonou seus antigos fãs. Eu tenho. Essa pergunta fica me perseguindo toda hora onde eu vá. Os fãs do Caos me perguntam isso. E eu vou dizer o que eu sempre digo. Eu não tenho absolutamente nada além de uma extrema gratidão à fanbase do Lucaus. Os fãs que me deram tudo que eu tenho hoje. Sabe, aquele projeto literalmente fez a cama onde eu deito hoje em dia. Se eu tenho a vida que eu tenho, se eu consigo correr atrás dos meus sonhos, foi porque o Lucaus proporcionou isso pra mim. Eu sempre vou ser grato por isso. Eu nunca vou ser o cara que cospe no prato que come e tenta ignorar ou fingir, sabe, que não aconteceu. Isso aconteceu. Eu estou aqui agora, correndo atrás do meu sonho, vivendo do jeito que eu quero, porque aquele projeto deu certo. Sempre vou ser grato. O problema nunca foi esse. Eu já falei sobre isso anteriormente, mas eu entendo que infelizmente as pessoas têm esse sentimento saudosista e isso meio que cega ela pra realidade, basicamente. O problema daquele projeto sempre foi essa questão de, às vezes, por ruídos de comunicação, ou às vezes a falta de interesse das pessoas, ou às vezes até uma falta de habilidade minha de traduzir direito qual era a minha intenção, porque infelizmente não tem como traduzir intenção, só eu vou saber o que eu tô pensando, de passar isso pro público, de alguma forma que o público entendesse exatamente qual era o meu intuito com aquele trampo, tá entendendo? Eu tentei durante anos, de forma jocosa, brincar com os meus próprios traumas, brincar com os pontos de vista que eu achava incorreto e, sei lá, escrachar e ridicularizar coisas que eu achava que eram absurdas, entendeu? O Lucaus era exatamente pra isso, pra se tornar um bobo da corte, onde as pessoas olhavam pra ele e riam porque tudo era muito escroto, entendeu? Só que infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas começaram a abraçar aquilo por motivos que não eram os motivos pelos quais eu tinha feito para começo de conversa. Então aquilo com o passar do tempo começou a me deixar totalmente claustrofóbico, tá ligado? Eu sentia como se eu estivesse preso a uma coisa que não era o que eu queria, mas eu tinha esse sentimento de gratidão e por conta desse sentimento de gratidão, eu continuei durante anos, entendeu? E eu tentei finalizar o ciclo da forma mais bonita que eu podia, tá ligado? Só que não tinha como, era inviável eu continuar, era insalubre, porque aquilo fazia mal pra mim, porque eu sabia que aquilo estava sendo usado como bandeira por pessoas que, primeiramente, não tinham nada a ver comigo, não compactuavam com as minhas ideias e vice-versa, entendeu? Às vezes até as pessoas que eu estava tentando criar piada sobre, pelos temas que eu estava tentando ridicularizar, eram exatamente essas pessoas que abraçavam as músicas, se abraçavam as piadas e era, tá ligado? Aquele efeito de se tornar refém do próprio trabalho, entendeu? Então pra mim não tinha como, isso era inviável. Eu sei, rapaziada, que tem muita gente que consumia pelos motivos corretos, que achavam graça, entendendo exatamente de onde eu tava vindo, tá ligado? Qual era meu sentimento sobre os temas, sobre as piadas, sobre as pessoas, etc e tal. Mas infelizmente não tinha como, porque aquilo era usado por pessoas com as quais as ideias pra mim eram abjetas, eu não queria mais, tá ligado? Hoje em dia, graças a Deus, o que eu faço, tá ligado? Na verdade é o que eu faço há anos, mas só agora as pessoas dão atenção, exprime e, tá ligado? Resume exatamente o que eu penso, os meus sentimentos, as minhas opiniões, as pessoas entendem claramente por conta do meu projeto como DS Look e eu fico muito feliz com isso, tá ligado? E não é nenhuma novidade, que também tem uma rapaziada que tem esse argumento de falar, porque ele parou o projeto do Lucaus pra ficar fazendo música séria. Eu faço música séria desde 2017, tá ligado? Eu só criei o vulgo DS Look em 2019 pra poder separar as coisas, mas desde 2017 eu fazia músicas sérias, eu soltava como Lucaus, só que tipo as pessoas não davam atenção, tá ligado? Ninguém levava a sério, tanto é que eu excluí tudo, deixei só no YouTube as músicas, tá ligado? E aí com 2019 eu criei o vulgo DS Look pra poder colocar os meus trampos sérios, tá ligado? E as pessoas começaram a dar uma atenção legal, mas não levavam a sério tanto quanto levam hoje.
por um motivo muito óbvio, porque ao mesmo tempo eu tinha um personagem fazendo piadas, as pessoas faziam essa ligação, então não davam tanto valor pro trabalho. Hoje em dia, porra, a minha fanbase é maravilhosa, tá ligado? E infelizmente ainda existe esse problema de fanbase pra mim, sempre vai existir, como por exemplo nas redes sociais, quando eu posto algum trampo sério meu, algum projeto que eu tô fazendo, eu tomo uma enxurrada de unfollow, tá ligado? De fãs de Lucas que estão lá como uma noiva esperando que algum dia eu vá voltar e trazer o projeto de volta do nada, tá ligado? E aí quando eles percebem que não vai acontecer isso, mesmo esperando muito tempo, eles começam a me dar um follow. Quando eu tô postando uma música nova, quando eu tô divulgando um trabalho novo, eu começo a receber um monte de follow e tá tudo bem. Se você tá ali e não tá recebendo o que você tá esperando, tá certo, você tem que ir embora mesmo. Mas eu espero que vocês entendam, sabe? No decorrer dessa caminhada de anos, sabe? A minha motivação, o meu trabalho, como eu tô lapidando ele, como eu me expresso e o que eu penso sobre a vida. E que vocês amadureçam essas ideias junto comigo. Eu espero muito que vocês fiquem aqui e, sabe, me entendam, tá ligado? E a gente consiga caminhar para um lugar onde vai trazer coisa boa, motivações boas e sair de becos escuros, de problemas, sabe, sérios da vida, tá ligado? Como eu falei milhares de vezes, o Lucas era uma válvula de escape para poder falar sobre traumas, sobre problemas, tá ligado? E infelizmente nem sempre eu tive a habilidade de traduzir isso da forma correta, tá ligado? Eu sei que muita gente entendia, mas por essa falta de habilidade, alguns gatos pingados usavam aquilo para coisa errada, para poder, sabe, ir exatamente na linhagem onde eu tava tentando fazer piada sobre. A rapaziada abraçava, sabe, esses grupos, essas bolhas pequenas abraçavam as músicas pelos motivos errados, não para poder fazer piada sobre e rir do Lucas como deveria ser um bobo da corte, mas sim para usar como camisa, para usar como bandeira e falar como se aquilo fosse a verdade, como se aquilo fosse o ponto de vista correto, o que jamais seria, porque, né, eu sou essa pessoa, hoje em dia eu sou uma pessoa logicamente mais velha, amadureci muitos pensamentos, mas a maioria deles eu sempre fui esse cara, sempre fui tipo, uma cabeça aberta, mais progressista, tá ligado? Então eu só amadureci pensamentos que eu sempre tive, mas infelizmente nem todo mundo entendia isso na época do Lucas, nem todo mundo via isso e tinha muita gente mal intencionada que fazia de propósito e usava o personagem para poder disseminar opiniões ruins e pensamentos escrotos. Então, não tem como, era insalubre. E terminou, tá ligado? Do jeito que tinha que terminar. E eu tô muito feliz onde eu tô agora. Eu espero que vocês continuem comigo. Eu espero que vocês continuem vendo até onde eu posso chegar. E eu sou muito grato por vocês estarem aqui até hoje. E por favor, continuem comigo, porque vocês fazem a minha vida valer a pena. Tá bom? Eu não sou ingrato, eu sou extremamente grato. Mas as coisas tinham que acontecer do jeito que aconteceram. Luke, fala sobre a polêmica que criaram sobre você no Flow. Então, eu decidi escolher essa pergunta porque muita gente pergunta e dessa vez quem perguntou isso foi um fã de muitos anos, então achei que seria legal falar sobre, mesmo que em outro contexto eu tacaria foda-se pra isso, tá ligado? O contexto é, eu em 2020 fui no Flow Podcast e o Flow tava bombando naquela época e durante a época que eu fui também estava se rolando um assunto sobre o MC Pose e a namorada dele. A questão toda era que estava sendo discutida o relacionamento deles dois e tava muito quente naquela semana, não sei ao certo quando, mas no meio da conversa me veio na cabeça, né? Eu tava muito ansioso ali, dá pra perceber do jeito que eu tô falando naquele podcast que eu tava bem ansioso. E aí eu puxei esse assunto pra poder ser algum tipo de roda de conversa, pra não morrer, né? O flow. Tinha um pessoal descendo um malho no MC Pose, porque o MC Pose, a mulher dele tem 16 anos e já tá no segundo filho. E aí a questão toda esse podcast é um podcast de 6 anos atrás. Já tem mais de 1 milhão de visualizações. De 2020 até 2025, ninguém nunca viu problema nenhum nele. Só que em 2026, milagrosamente, alguém viu algum problema no que eu disse ali. Nem parece que foi um corte feito maldosamente para poder colocar um ponto de vista ali onde as pessoas possam achar minha opinião, sabe, reprovável, alguma coisa assim. Nem parece que é isso, né? Então, a questão era, enquanto eu estava falando sobre o relacionamento deles, eu fui dando as informações que eu tinha naquele momento ali. E eu digo claramente que
acho que o Monark me pergunta qual era a idade da MC Pose e eu falo que eu acho que era entre de 19 para 20 anos e a menina tinha 16. E quantos anos ele tem, o Pose? Ah, ele deve ter, tipo, 19 pra 20, por aí, então, cara. Pô, tá na idade. Então, pra mim, claramente, aquele relacionamento se tratava de pessoas com idades próximas, tá ligado? E que se o relacionamento estava há mais ou menos 2 anos ali ocorrendo, isso eu colocaria o MC Pose como um menor de idade quando o relacionamento ocorreu. Então seria isso um relacionamento que teria sido criado quando ambos eram adolescentes, pelas informações que eu estava dando ali, entendeu? Logicamente eu não tinha, né, informações mais profundas sobre aquilo, logicamente era de orelhado que eu estava falando ali, e dava para entender o ponto de vista que eu estava tendo só de eu falar sobre as informações que eu tinha. Daria para entender por que eu achava o que eu achava. Então, a problemática que eu estava tentando levantar ali não era nem sobre a questão da idade, era sobre a questão da gravidez na adolescência, que era aquilo que eu estava querendo dizer sobre a cultura da Baixada, da onde ele vem, da onde eu venho, que acontece com muita frequência, infelizmente. O pessoal se relaciona muito cedo e acaba, né, tomando atitudes precipitadas e tem que lidar com essas consequências, mas tem gente que honra com a sua palavra e, entendeu? Constrói um relacionamento e não abandona a menina, não deixa ela ter uma gravidez sozinha, etc e tal, que pra mim, aquilo que era mais importante. Eu não tava nem tratando da questão da diferença da idade deles, porque pra mim, no meu ponto de vista, naquele momento, era uma diferença pouca e eles dois tinham se conhecido quando os dois eram menores de idade, tá ligado? Então, é muito ridículo você querer usar essa parada de anacronismo, tentar bater num espantalho de 2020 com informações que você tem agora, que eu não tinha naquele momento, tá ligado? Agora, só por conta dessa coisa toda, eu fui saber que naquele momento o MC Pose tinha 21 anos. Mas eu claramente enuncio, enquanto eu tô falando, que eu não sabia dessa informação. Pra mim, ele tinha de 19 para 20 anos, o que colocaria ele, no momento que eles começaram o relacionamento, com 17 anos. Então seria um relacionamento entre dois adolescentes, tá ligado? Pra mim era isso que tinha na minha cabeça. Então o meu argumento ali e o que eu tava tentando enunciar e trazer pra debate era sobre as pessoas criticarem a menina ser tão nova e já tá indo pro segundo filho, tá ligado? Que isso, onde eu moro, infelizmente é uma realidade. Eu não tava nem fazendo juízo de valor, se era certo ou se era errado. Eu tava literalmente só constatando um fato, que isso é uma realidade. E que pra mim, as outras pessoas não enxergarem isso, era meio que fora de outro mundo, tá ligado? Porque é o que mais acontece, né? Na realidade do Pose, na minha realidade. Eu literalmente estava tentando argumentar sobre isso. E eu enunciei a idade deles, tá ligado? Enquanto eu tava falando ali, a idade que eu achei que eles tinham, porque era essa informação que eu tinha. Eu não tinha informações muito profundas sobre a vida do MC Pose. Era o que eu achava. Eu falei, eu acho que ele tem 19 para 20 e ela tem 16. Então, se eles estão há 2 anos juntos, por essas contas, ele teria 17 quando eles começaram a se relacionar, eu acho. Então, isso não teria como ser pedofilia, porque são 2 adolescentes. Era essa a minha lógica naquele momento, tá ligado? Eu não tinha informações além daquilo. É simples assim, mano. Então é muito bizarro a rapaziada tentar distorcer essa conversa, levar isso pra um papo de pedofilia, sobre cultura de pedofilia, sobre eu achar correto pedofilia. Pelo amor de Deus, cara. Tipo assim, é ridículo só de falar uma porra dessas, tá ligado? Pra mim é muito óbvio. Se você me odeia, você pode me odiar, já tem motivo pra isso. Você não precisa distorcer um bagulho de 6 anos atrás, fazer um recorte pra poder arrumar motivo pra me odiar. Eu sou o cara que criei o Lucaus, eu fazia shit trap, você já tem motivo pra isso. Você não precisa inventar história, mano, tá ligado? Porque é só escroto, é ridículo. Então, assim, resumindo a questão toda, quando eu falei sobre esse ocorrido, eu falei claramente que eu achava que a idade dos dois eram alguém de 19 para alguém de 16, e eles estavam indo pro segundo filho juntos, então isso colocaria no mínimo 2 anos de relacionamento, então ele seria menor de idade quando eles estavam se relacionando. Não tem como ter pedofilia entre 2 adolescentes, era isso. Só isso, a problemática pra mim era sobre a gravidez na adolescência, não entre eles dois, porque eu não via com pedofilia, porque eu não sabia que a idade dele era 21, eu disse que era 19. Não dá pra raciocinar um bagulho tão óbvio desse. E assim, dando o benefício da dúvida ao extremo, talvez por conta do meu nervosismo, talvez pela ansiedade, por estar num podcast nacionalmente conhecido pela primeira vez e eu querendo demonstrar quem eu sou por trás do personagem, tá ligado? Eu não tenha sido tão eloquente para poder colocar os meus pensamentos e os meus argumentos, mas qualquer pessoa com boa vontade, como a maioria delas nesses últimos 6 anos, conseguiriam ver que eu não estava tentando argumentar em prol da pedofilia na porra do Flow Podcast.
Qualquer pessoa com o mínimo de boa vontade conseguiria ver isso. Mas é lógico que sempre tem uns cara que tem a mente deturpada e já quer arrumar um motivo pra não gostar de alguém, vai querer fazer um cortezinho desse pra poder inventar esse tipo de merda, tá ligado? Mas é o que eu digo, se você não gosta de mim, você já tem motivo, mano. Eu sou o cara que fiz o Lucas, eu sou o cara que fazia Chick Trap. Você já tem o seu motivo, você não precisa inventar, você não precisa ficar desumanizando uma pessoa pra não gostar dela, mano. Se você não quer gostar, é só você falar que não gosta e acabou, tá ligado? Para com essa porra, que esse bagulho é infantil, é feio, é escroto. Eu sei que não adianta nem eu falar isso, porque quem faz isso é gente que é desocupada, que não tem nada na vida e tá ligado? Às vezes até acha muito engraçado. Ah, é engraçado pra caralho fazer um bagulho desse com os outros. Mas, viado, tá suave, mano. Quer não gostar de mim? É só falar, esse cara que fazia o Lucas. Pronto, você já tem seu motivo. Não precisa inventar, mano. Não é porque tu não gosta de mim que eu sou obrigado a ter a opinião que você acha que eu tenho pra você não gostar de mim, tá ligado? Tipo assim... É um bagulho de demonizar tanto a pessoa que você até cria a opinião pra projetar nela, pra ter um motivo que seja mais forte pra você não gostar dela. E isso é só escroto. Já falei, se tu não gosta de mim, é só falar, eu era o cara que fazia o Lucas. Pronto, já é motivo, você não precisa criar mais nada. Eu já deixo até aqui o meu statement, tá ligado? Chega a ser ridículo eu ter que falar isso, mas eu vou deixar aqui, registrado em vídeo, pra que não tenha nenhum ruído, tá bom? Rapaziada, pedofilia é errado, transfobia é errado. Homofobia é errado. Racismo, errado. Bater em mulher, errado. Tá bom? Eu não concordo com nenhuma dessas coisas. E eu não quero que ninguém que me siga compactue com essas coisas. É difícil de entender? Eu acredito que não seja. Durante todos esses anos, qualquer pessoa que me acompanha saberia disso. Não seria uma dúvida. Mas quando a pessoa não gosta de você, ela sempre vai querer arrumar um motivo, mesmo que seja irreal. E eu sei que eles nem vão ouvir esse vídeo aqui, porque só vai ver esse vídeo aqui quem gosta de mim mesmo. Mas enfim, falando pra parede, né, cara? Infelizmente, como sempre na internet. Fala sobre o álbum novo, não aguento mais esperar. Então, vai sair meu álbum novo aí, entendeu? No dia 8. Eu não queria falar nada e não vou falar nada sobre ele, porque eu quero que vocês tenham uma experiência única ouvindo o álbum. Todas as respostas que vocês têm, que vocês procuram, estão dentro do álbum. Ele é autoexplicativo, as músicas se conectam. Só posso falar que os temas são bem densos, são bem pesados. Tem muita coisa emocional no álbum. Então, pra rapaziada que gosta de sentir que tá vivo, ouve esse álbum. Dia 8/8 de 2026. Ouça o álbum da capinha amarela do DS Look. Nem o nome eu quero pronunciar, porque vocês vão aprender a pronunciar o nome no próprio álbum, porque tem lá, tá bom? E eu espero que tenha essa catarse de conexão emocional que a gente sente, meus fãs costumam falar, né? Essa coisa que você que tá ouvindo uma música que expressa o que você sente, que você não sabe como dizer, e aí tem um cara falando sobre aquilo, um assunto muito pessoal, muito específico. Esse álbum tem muito disso, tem muita coisa pessoal, pontos de vista pessoais, experiências pessoais minhas. É bem pesado o álbum, em todos os sentidos, porque é muito verdadeiro as coisas que estão ali, tá ligado? É muito... Deixa a carapaça aberta, tá ligado? A armadura cai, sabe quando você mostra quem você é de verdade, e você fica meio que... até com medo, sabe, da recepção das pessoas. É sobre isso esse álbum, tá ligado? Então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Quero feedback, quero ver comentários, quero ver reviews, quero ver tudo. Tenho pensamentos ruins e sinto medo, suas músicas me ajudam. Eu decidi botar isso aqui, não é nenhuma pergunta, né? É uma frase, é uma constatação, mas porque eu recebo muitas perguntas e mensagens que são basicamente a mesma coisa, de pessoas que dizem que eu ajudo elas em momentos ruins com o meu trabalho. Primeiro eu quero agradecer, logicamente, porque na verdade são vocês que me ajudam com o apoio e eu sabendo que eu não tô sozinho, tá ligado? Mas sobre a coisa de pensar coisas ruins, de ter pensamentos até meio que, né, de tirar a própria vida, alguma coisa do tipo, o único conselho que eu tenho pra te dar, cara, por experiência própria, é que o tempo é o senhor de todas as coisas e que tudo passa, sabe? Mesmo aqueles problemas que você acha que são insolúveis, e alguns até são, mas quando você olha eles em retrospecto, lá na frente, quando você olhar pra trás, você vai ver que, poxa, tinha coisa muito pior, tá ligado? E eu não fazia ideia, ou eu não fazia ideia de como aquele problema, na verdade, tinha solução. Mas a gente só percebe isso com afastamento, tá ligado? Você precisa esperar o tempo passar, você precisa ter novas experiências, você precisa, às vezes, ter novas pessoas na sua vida. E a vida é feita dessa
roda gigante, muito doida. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. Você só não pode querer abandonar tudo quando você estiver por baixo, porque vai chegar esse momento. Você só tem que entender que uma hora você vai estar por cima de novo, entendeu? Eu digo por experiência própria. Continua aqui. Vale a pena viver. Sempre vale a pena. Nunca ache que o seu problema é, tá ligado? O problema que é o suficiente pra acabar com a sua vida. Se você ficar aqui tempo suficiente, você vai arranjar um motivo pra viver, tá ligado? Você vai arranjar um outro motivo pra viver. Eu juro pra você que você vai. Então, por favor, se mantenha aqui por uma nova temporada, por uma nova experiência, por um novo sentimento, por uma nova vida. Se mantenha aqui com a gente, tá bom? Vale a pena. Te acompanho há anos e vejo que você mudou pra melhor. Você concorda? Cara, em última instância eu diria que sim. Eu digo em última instância porque os meus pensamentos, as minhas opiniões, elas sempre estiveram aqui. Eu sempre fui esse cara, eu sempre fui um cara muito progressista, de cabeça aberta. Eu só não sabia como expressar isso da forma correta, não tinha muita habilidade para expressar isso. Também não tinha muita profundidade em vários temas que hoje em dia eu já tenho. E eu sei que amanhã eu vou ter muito mais, eu vou ser um cara muito melhor amanhã. Eu entendo essa questão da evolução da vida. A internet tem essa parada de querer botar você numa cápsula do tempo, né? Tipo, a pessoa que você conheceu em dado momento vai ser essa mesma pessoa pra sempre. A pessoa não tem, tá ligado? A oportunidade de crescer, mudar e evoluir. Todo mundo acha que as pessoas são assim, ainda mais quando elas querem odiar alguém, né? Mas a vida não funciona assim, cara. Enquanto você estiver aqui, você tem tempo pra evoluir. Não tem coisa mais triste do que você olhar uma pessoa, depois de uma década você ver a mesma pessoa. Isso é triste, mano. Porque a gente tá aqui pra, né, como uma borboleta, voar e alcançar novos ares, tá ligado? A gente, até onde a gente sabe, a gente só tem essa chance de viver, então a gente tem que aproveitar ao máximo pra aprender coisas novas e experimentar e viver, mano, viver em sua totalidade, tá ligado? Então eu acho que eu amadureci, eu melhorei coisas que eu tinha pra melhorar e eu sei que eu ainda vou melhorar muito mais. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver oportunidade, eu vou estar procurando, né, atualizar e melhorar pontos de vista, melhorar formas de viver, melhorar como lidar comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor. Eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor pra mim e pras pessoas que eu amo, entendeu? Então pra mim é isso que é viver e é isso que me satisfaz. Então fico muito feliz que o meu amadurecimento traga coisas boas pra vocês também. Eu ouço muito da rapaziada aquela coisa do eu cresci com você, porque você marcou a minha época, marcou minha adolescência, agora eu sou um adulto e eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou também. E isso pra mim, pô, é um galardão, tá ligado? É a minha medalha de honra, saber que eu sou um exemplo positivo pra alguém, que eu sou um ponto de referência pra alguém, sabe? É sensacional, cara. Nada paga isso. Então eu quero agradecer vocês demais por isso. E continue aqui que eu quero continuar dando orgulho pra vocês. Continue vendo meu trabalho, aonde eu vou chegar, que eu quero continuar sendo essa pessoa e me transformar em uma pessoa melhor ainda, que vocês continuem falando de mim com orgulho, falando, caralho, eu vi esse cara, eu vi da onde ele saiu e até onde ele chegou. E eu tenho muito orgulho dele. Eu quero continuar trazendo isso pra vocês, tá bom? Então beijo, até a próxima. Não sei se vai ter próxima, mas talvez tenha, se eu estiver animado, se eu ficar feliz. Tá bom?